Graça e paz, queridos e queridas, graça e paz. Papai amado, nós bendizemos o Senhor, nós te glorificamos na beleza da tua santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus, não há outro que se iguala a ti, Senhor, em magnitude, em majestade. Ajuda-nos, Senhor, a nos submetermos à ação do teu Espírito. Colocamos, ó Deus, esta sala em especial a pessoa que vai trazer o ensino da tua palavra, que o abrir da sua boca seja o transbordar do teu próprio coração, Senhor. Que o teu espírito possa estar conduzindo, alinhando aquilo que nós precisamos alinhar na manhã deste dia. Eu abençoo, Senhor, a vida do meu irmão ou da minha irmã, abençoo a vida, Senhor, da pastora Mônica, da missionária Lila, que fazem essa sala acontecer. Toma cada um de nós, que os nossos ouvidos possam ser inclinados agora ao Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Quarta estratégia, gente, com essa loura, nossa modelo, a Maís Sauí. Vem para cá falar conosco. Bom dia, graça e paz. Como passou rápido, já estamos de novo no dia da Maíra apresentar a quarta estratégia. Eita! E, para quem não me conhece, né, como fica gravado, meu nome é Amair, sou de Valinhos. Eu estou trazendo aqui um estudo que o Senhor colocou no meu coração e um convite para quem vai assistir, que dá tempo ainda. Estamos começando o estudo do livro de Josué. Então, vem para a sala, Deus vai falar muito, 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 porque só no capítulo 1 ele já falou muito com a gente. E quando o Senhor ele quer falar, ele vai usar todas as formas para falar. E nós começamos esse estudo de Josué, mas o Senhor já vinha falando, mas agora ele está firmando nossos passos. Esse estudo que eu vou trazer hoje, ele pode ser falado, né, assim, como passos, conceitos, etapas. Eu usei a palavra conceitos. Então, eu coloquei aqui 5P, né, que é profecia, promessa, processo, posicionamento e propósito. Então, eu faço uma pergunta para você, para mim, para o que você foi criado? Qual é a sua missão, né? Aí, eu vou ler aqui para vocês. Né? Primeiro, profecia, né? Esses 5 conceitos formam uma cadeia de desenvolvimento espiritual e de identidade. Porque esses passos, ou esses conceitos que eu falei, são necessários para o nosso desenvolvimento espiritual e da nossa identidade. Deus está afirmando cada vez mais que nós somos filhos, que nós precisamos depender dele. Não somos somente filhos que a gente vive, a Deus dará, como diz o ditado popular aí, mas um filho que depende dele, que tem o direcionamento, que ele criou, que ele tem todos os dias escritos, né, os nossos dias. Ah, então se eu errar, está tudo escrito. Não, o Senhor, Ele quer dizer que Ele escreveu dias de bênçãos, dias de vitórias, mas dias de lutas também, mas com vitórias. Então, que a gente se posicione, que a gente dependa de Deus, que a gente esteja se relacionando com Deus para que a gente possa executar essas etapas, esses conceitos, esses passos, como você quiser chamar, né? Então, é o primeiro, é profecia. A profecia traz uma revelação futura que se torna o quê? Uma promessa a ser alcançada. Mas para vivê-la, você precisa viver o quê? O processo, que requer um posicionamento, levando finalmente ao cumprimento do seu propósito. Eu fui ver se essa ordem estava certa, mas para esse dia aqui tá. Eu sei que a profecia, talvez, o que eu vou citar como versículo, nem seja como profecia, mas como lá em livro, né, no capítulo 1 de Josué, no versículo 9, é um versículo onde Mônica, né, a pastora Mônica até falou sobre que foi falado para ela quando ela foi para a igreja. Eu lembrei também que quando eu entrei na igreja, eu ganhei um marca-texto
do esmilinguido com esse mesmo versículo. E eu posso dizer que em outras fases da minha vida, esse versículo veio como uma profecia de que seja forte e corajosa, porque vai ser difícil, mas eu sou contigo, não tema. Então, isso fez o quê? Com que você respirasse e falar, o Senhor já me avisou, mas Ele é comigo, eu vou ter que ser forte, eu vou ter que me posicionar. Então, eu vou falar o quê? De Josué, mas vamos nos ver, né? Ao longo desse estudo aqui que eu vou falando. Bom, Josué nasceu no Egito antes do êxodo, da saída, né? Ele viveu como escravo na terra do Egito, ele testemunhou milagres, né, de Moisés e o enfrentamento do faraó, quando ele fez aqueles milagres, aquelas demonstrações de poder, né? E ele saiu do Egito já adulto. E ele, junto com Caleb, ele foi designado para ser espias, né, da terra prometida. E ele foi, então ele já tinha um perfil de líder. E quando ele foi, ele voltou com boas notícias, com um relatório bom. E qual era o relatório dele? De fé e coragem. Mas ainda ele estava lá antes de atravessar, antes de passar por tudo. Mas a pessoa, ela tem uma característica de Deus que às vezes nem ela sabe. E eu, até esses dias, ouvi, né, que a unção que Deus tem para cada um, ela é intransferível. Então você olha para uma pessoa e fala, como que ela tem essa fé, essa garra? É dom dado por Deus, Deus dá. Então, assim, Josué ele já tinha um perfil, porque Deus já tinha designado ele para alguma coisa, né, para uma missão, para várias missões, na verdade, né, que eu achei que a missão de Josué, quando eu ouvia, era que ele só foi usado para ir lá e destruir a muralha de Jericó. Mas depois você lendo o livro, você vê que teve tantas outras batalhas, tantas outras missões vencidas, né? Então, essa unção estava sobre a vida dele, está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, para determinadas situações. Então, às vezes a gente é usado para abençoar uma pessoa e a gente nem percebe. Mas quando a gente tem essa convicção, para que nós fomos chamados, o Senhor, ele multiplica essa força. É a graça, é o poder, né, que Deus nos dá de vencer, de fazer, de executar. Em Apocalipse 2,17, tem uma promessa de que nós receberemos um novo nome. Eu lembro quando aceitei Jesus que falou, olha, o seu nome é mudado, ele é escrito no livro da vida e ele muda. Então nós temos a história lá de Abrão, que mudou para Abraão, de Sara, de Sarai para Sara, e outros livros, né, assim, outros servos fiéis que tiveram o nome mudado. Amaia, por que você está falando isso? Porque eu estou falando de identidade, de crescimento espiritual, para que a gente possa depois compreender mais. Então, o Josué, ele teve o nome dele mudado. Quando que ele teve esse nome mudado? Lá em Números 16, 13. O nome dele original era Oséias, que quer dizer salvação, ou ele salva em hebraico. Nessa passagem de Número 16, 13, né, Moisés alterou o nome de Oséias para Josué, para incluir o nome de Deus, Yahvé, e reforçar que a libertação e a vitória do povo vinham do Senhor e não do próprio líder. Se lembra quando nós fizemos, há um tempo atrás, né, sobre o significado do nome? E eu lembro que eu fui questionar, eu fui procurar, aí eu falei, mas é uma mistura. E aí eu achei na época que eu me convenci de que era mistura de letras, que escrevia Maria, que a minha mãe colocou assim, até eu brincava e falava, Maria é assim embaralhada. E aí depois eu comecei a perceber, peraí, isso aqui está trazendo embaralhada, já sou confusa em falar, os meus pensamentos é de trás para frente, de frente para trás, peraí. E aí, novamente, nessa nova fase da vida, porque a gente vai vivendo etapas, o que eu percebi? Que eu fui novamente pesquisar o nome, porque
se nós estamos estudando sobre destino profético, que o nosso nome existe uma força e que qual é a mudança que Deus traz. E dessa vez eu achei, né, lá no Google, né, que é uma variação o nome de Amair, é uma variação gráfica árabe Amir, que quer dizer príncipe, comandante ou líder. E veio a calhar com o louvor que eu estava tentando achar, e aí eu vi que veio uma palavra justo naquele dia que eu estava pesquisando. Então, a Maíra é doida. Gente, as coisas do Senhor é assim. Ele confirma na intimidade. Quando ele fala, você sabe o que ele quis dizer. Quando o pai olha para um filho que ele está educando, só o olhar já basta, não precisa nem uma palavra. Então, nós sabemos quando o Senhor ele está nos construindo e ele está nos transformando, tirando toda aquela sujeira ou toda aquela ideia que nós tínhamos de nós, né? Porque ele tem uma visão. Quando ele olha para a gente, ele já vê a gente já vitorioso, a gente já é, pronto, né? Abençoado. É isso. Bom, eu vendo isso aqui sobre o meu nome, eu já me vejo assim, já como uma líder, uma princesa. Hoje eu já me vejo assim, o Senhor me mostrou, me trouxe. Estamos ainda em construção em muitas áreas, mas a gente vai vencendo e conquistando cada hora da nossa vida na direção de Deus. E o Senhor fala assim: ah, Mair, mas o meu nome, eu fui buscar o significado, não quer dizer isso. Não importa, o Senhor, ele nos dá autoridade, como está lá em Lucas 10:19, né? Então, o Senhor, assim, ele fala que dou autoridade, né, para pisar em serpente, e tem outras passagens. O Senhor, ele nos dá autoridade para nós agirmos como filhos dele aqui, como realmente, né, soldados de Cristo, para que a gente possa seguir adiante. E toda autoridade que Deus nos dá, ela só é válida, lógico, se ela for exercida em obediência à sua palavra. É que às vezes as pessoas acham que a autoridade Deus nos dá, vou mandar e comandar. Não é assim. E ela precisa ter uma fé genuína e um propósito de amor. Porque a gente consegue ver que quando a pessoa, né, por isso que a palavra de Deus diz, se sujeita ao Senhor, né? E o diabo fugirá de vós. Aí a pessoa quer que o diabo fuja dele, ele espanta, mas ele não se sujeita. E quando você se sujeita, né, assim, sempre você vai estar é, em obediência, em amor, e você vai estar agindo em amor. Então, são essas colocações, são essas situações que a gente começa a entender que o crescimento espiritual ele vem com o sujeitar-se. Eu até ouvi esses dias a história de Agar e de Sara, lá num episódio da Netflix, e aí a hora que Agar, ela sai e vai embora porque ela quer ficar com o Ismael, né? Aí o anjo do Senhor aparece e fala, volta, esse sujeito à sua senhora. Mas aí depois ela acaba indo. Então, assim, o Senhor tem um propósito a tudo. Se você se sujeitar quando o Senhor te mandar fazer isso, ele tem algo maior para você. Então, assim, assista. Eu não sei falar o nome, depois eu vou compartilhar aqui, que é uma história de Sara e Agar bem interessante, de Abraão, tudo, mas numa outra visão. E o Senhor ministrou muito sobre o sujeitar-se quando você se dispõe ao Senhor e deixar Ele trabalhar, porque muitas das vezes a gente pensa o que vão achar. Mas vamos lá. O 5P, a profecia. O que é uma profecia? É uma revelação ou palavra divina que aponta para o futuro. O objetivo principal é edificar, exortar, se encorajar a mudança e consolar. O que eu anotei aqui nesse versículo? Josué 1:9, que fala: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, o Senhor, ele sempre vai nos dar, numa profecia,
um comando no futuro presente, com confiança em Deus. Você não sabe o que vai acontecer. Às vezes a profecia você nem compreende na hora. Tanto que a gente fala, recebeu uma profecia, guarda. Às vezes, né, assim, a gente ouve uma profecia, ou mesmo, né, num estudo bíblico, não precisa nem ser um profeta vindo falando pela palavra. A gente já direciona, mas se o Senhor falou isso, então não, calma, porque o nosso pensamento é muito pequeno perto do que Deus tem para nós. Então, só acalma e guarda ali a voz de comando, de posicionamento, de obediência, né? Porque é isso que vai fazer a diferença. Aí o segundo passo, a promessa. O que que é a promessa? É a garantia ou a direção específica liberada por Deus? É a visão daquilo que você ainda vai viver ou alcançar. Então, é uma promessa, né? Assim, ó, se você ficar bonzinho, eu vou te dar o doce depois que você comer, né? Você já almoçou? Então, não. Então, almoça que depois eu te dou o docinho, né? Não é assim que a gente faz com a criança, a gente promete uma sobremesa depois, né? Aí eu anotei aqui, aí Josué 1, do versículo 3 ao 6. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Tem uma outra versão aqui da Bíblia Mensagem que eu gosto muito, eu até coloquei aqui. Estou dando cada metro quadrado que seus pés pisarem, como prometi a Moisés. Tudo pertence a vocês. Enquanto viver, você não conhecerá a derrota. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não vou abandonar você. Seja corajosa, anime-se. Você conduzirá este povo para tomar a terra que prometi dar aos seus antepassados. Eu gosto muito de uma plaquinha que eu tenho aqui na chácara, que ela fala assim: floresça onde Deus te plantar. E assim, pode ser que ela não diga nada, mas ela é tão curtinha, mas ela é tão profunda. E eu coloquei não numa árvore, eu acabei colocando numa madeira que tem uma casinha de passarinho. Mas isso quer dizer o quê? Floresça. Que a casinha de passarinho seja habitada, que ela vire um ninho, que ela dê bastante filhotinhos ali. Né? Se for numa árvore, que a árvore seja frondosa, que ela dê os frutos. Se for você, aonde você estiver, que você seja bênção na vida das pessoas e que você seja um motivo de alegria, que você seja um motivo até de ensinamento, que você seja um motivo ali de referência de Deus, da palavra de Deus. Então, floresça aonde Deus te plantar, porque ele fala: aonde plantar, aonde colocar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Então, o Senhor, ele vai te honrar. Às vezes a gente acha: o Senhor vai me honrar. Muitas vezes eu falava: eu sei que o Senhor vai honrar quando a gente está passando por situações difíceis, porque a gente está se sentindo humilhada. Não, Deus, ele vai fazer com que você prospere, com que você dê frutos, né? Com que você floresça, com que você tenha um brilho diferente, com que você cumpra o seu chamado para que ele te colocou aqui na terra. Bom, o terceiro passo, esse aqui é o que normalmente no transbordo a gente gosta de ouvir os testemunhos que já chegou ao final. Mas como é precioso quando a gente vai ouvir os processos, porque a gente se identifica com outras pessoas. O processo de toda essa história é o mais difícil, né? Porque a promessa é muito bom, a profecia é maravilhosa, mas o processo é que a gente não quer viver o processo. Ou a gente quer assim: se eu vou ser vitoriosa, eu vou vencer a batalha. Não, mas os processos, ele tem aprendizado, né? Assim, ele vai ter erros, vai ter muito erros, mas as promessas vão se cumprir. O Senhor vai estar ali para ensinar. Mas isso não quer dizer que você vai ser assim, ó, perfeito naquilo ali, né, vivendo. Senhor, o que que eu faço? E ele faz. A gente pode ver isso como Josué. Mas eu vou falar o que que é o processo. É uma jornada de amadurecimento, crescimento. Crescer dói. Entre a promessa e o cumprimento é o período onde o caráter é moldado, retirando excessos e desenvolvendo a dependência a Deus. Liderar com direcionamento do Senhor.
Então, lá em Josué 1, do 7 ao 8, o que que o Senhor falou? Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, o Senhor ele falou, né, que você tenha o cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito. Não é só uma parte, né? Nós temos que fazer tudo mesmo. Quando a gente quebra um princípio, já dá ruim. Então, a gente precisa realmente obedecer tudo. Eu vim aqui para essa sala e eu sei que esse estudo eu vim fazendo, vim anotando, eu fui deixando. Eu falei, eu só preciso ter começo, meio e fim. Mas eu sei que o Senhor foi ministrando, como eu sempre falo. E essa unção que o Senhor nos dá, tem hora que, com tanta informação, estudo e direcionamento que o Senhor vai dando, eu venho aqui e eu quero falar só assim, o estudo, e eu falo, o Espírito Santo fica responsável, ele é ele que é o dono de fazer tudo isso, eu só vou semear, jogar semente. Só que tem hora que Deus te dá uma unção. Essa unção, ela é baseada nas suas experiências também. Mas a gente não quer falar coisa ruim, a gente só quer falar coisa boa, né? A gente não quer levantar, às vezes, um assunto, e aí você pode ser confrontado, e ou você pode confrontar alguém, e aí aquele estudo que estava sendo tão bom, a pessoa vai falar, ih, a Maí começou a ficar assim, meio que, não é julga, né? Mas assim, meio durona no falar. Porque eu sempre tive esse jeito muito manso de falar, quando ia chamar a atenção das crianças, ô filho, não faz isso, né? E às vezes a gente precisa mudar, o Senhor, Ele quer nos ensinar. Ele não vai tirar esse meu perfil, mas Ele vai trabalhar e vai me posicionar, porque eu também preciso ter outras atitudes, eu não posso ser só assim. Como esses dias eu vi lá, quem é muito bom é bobo dos outros, né? É assim, algo assim. A gente começa a aprender e fala, olha, tem que tomar cuidado com isso mesmo. Porque às vezes você fala, eu só tenho que ser bom, eu só tenho que ser bom. Aí Jesus fala, não, né? Você pode ser bom, mas você tem que ser justo, né? Bom, o que eu quero dizer? Nós vamos enfrentar grandes desafios no processo. Quais foram os desafios de Josué? A insegurança e o luto. Até a pastora Rosi falou muito bem sobre a idolatria do povo lá por Moisés, né? Que realmente, quando morre um líder, o que que a pessoa pensa? As ovelhas estão todas desgarradas. Será que esse próximo líder vai ser bom tanto quanto ou melhor? E aí, até o povo firmar, até o povo ver, eles ficam ali perdidos. E isso enfraquece, né? Tanto que depois eu vou falar algo aqui que veio do livro Kryptonita e me fez lembrar. Bom, foi essa insegurança e o luto. Assumir o comando logo após a morte de Moisés teve que superar o medo e a sensação de incapacidade. A rebelião e a falta de fé do povo, que era lidar com uma nação marcada por gerações de escravidão e instabilidade e reclamações. O povo reclamava. Imagina você ter que cuidar de gente aqui em casa mesmo, né? Você está ali ajoelhada, o Senhor fala, tenha tranquilidade, eu vou falar contigo, eu estou aqui cuidando, não vai te faltar. Olha, você está ansioso, olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Aí você fala, é verdade, Senhor, nada vai me faltar. Eu posso não querer, né? Se eu não vou poder ter aquela Nutella todo dia no café da manhã, né, para passar no pão, mas não vai me faltar o alimento na mesa. Aí você senta para tomar café, aí vem alguém e fala: Nossa, mas não tem pão. Nossa, mas não acabou o requeijão? Aí, como é duro, é difícil. Você está num espírito, mas você às vezes lida com pessoas que são próximas a você, que ela vem.
para jogar um balde de água fria, como dizia minha mãe. Então, é muito complicado. Então, você fala assim, liderar o Senhor me deu essa autoridade, eu estou indo, eu vou vencer. Não, vai ter muitos desafios que você vai ter que vencer esse leão dentro de você, né? Você vai ter que falar, Senhor, vem mesmo à tona, essa palavra tem que ser viva dentro de mim. E é, vou voltar aqui, que senão eu me perco e depois o tempo passa, lá já está voando o tempo. Ele teve que enfrentar inimigos com proteção de muralhas intransponíveis, que exigiam estratégias baseadas na fé e na obediência. Gente, você dar a volta na cidade 7 dias sem falar nada, foi algo assim que eu começo a ver, eu falo, já imaginou, 7 dias ali, o povo só ali marchando em volta, sem dizer uma palavra? São coisas que, para você liderar isso, né, impor, né, para as pessoas estarem junto com você nesse comando que Deus te deu para a liderança, não é fácil. Não é fácil, mas o Senhor, ele faz, ele dá capacidade para isso também. E a infidelidade de Acã em relação às coisas condenadas. Eu marquei aqui, só que na verdade o que eu achei interessante, que é o que eu falei, que eu lembrei do livro Kryptonita. Quando eles foram lutar contra Ai, que eles foram derrotados, aí esse Josué falou, Senhor, por quê que o Senhor nos tirou lá do Egito para esse povo perecer? Olha o que aconteceu. Aí o Senhor falou, Josué, gente, eu estou resumindo aqui, tá? O povo de Israel pecou. Acã, né, mas eu já estou colocando aqui. Acã trouxe a capa de lá que não era para trazer. O que é interessante, que é o que eu falei assim, Senhor, eu não vou entrar nesse negócio que eu vou embananar um pouco para falar, mas é muito sério. O Senhor, ele fala, o povo de Israel pecou. Deus, ele não fala, né, assim, Acã pecou. Aí depois eles vão lá, levantando, aí vão ver, até que aparece que foi Acã que pegou a capa. O que eu quero dizer, quando Deus te coloca como líder, você precisa apontar, porque o Senhor vai te mostrar pecados, às vezes, dentro da tua casa, que você não tem noção, às vezes, mas às vezes você está fazendo vista grossa. Aconteceu isso comigo. E foi assim, num pensamento muito leve, até acho que eu comentei com a Ana. E eu falei assim, eu preciso falar. Eu preciso falar e expor, porque agora eu tenho conhecimento. Aí, mais para frente, nós vamos ver o posicionamento de Josué. É isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente se posicione. Nem que você não consiga resolver, mas quando ele te direciona, você se posiciona e você precisa apontar com amor, como é o que a gente falou aqui em cima. É com amor que você vai fazer isso. Aí deixa Deus trabalhar na pessoa, porque a responsabilidade, o peso daquele pecado sai de você. Logicamente, você não vai falar, eu só vou falar por falar e deixa. Não, porque o Senhor também, quando Ele te mostra, que Ele te instrui, Ele vai te dar autoridade, que nós falamos aqui, autoridade, que é algo que a gente pensa em autoridade só como o mundo aí. É a polícia, a autoridade, o governo, mas a autoridade que Deus nos dá é tremendo. Ele faz toda a diferença, porque ele fala, se posiciona com a autoridade que eu te dei, e ele vai fazer, porque tudo vai se encaixando. Mas quando você tem autoridade, não usa, não sabe usar, não vai acontecer nada. Por quê? Porque está tudo fora do lugar, tá? Bom, a falha por falta de orientação divina, se ele enfrentou as derrotas pontuais, né? Como o engano pelo povo de Gibeão, por ter confiado nas aparências sem consultar a Deus previamente. Eu lembro que eu acho que eu já até contei aqui sobre quando você casa com alguém e aí você fala, eu casei, eu nem era crente, então esse casamento não está dando certo, eu vou separar. Não, você fez uma aliança com esse marido, nem que tenha sido feito lá no meio do mato, sei lá em que lugar, mas você fez uma aliança, você vai cumprir, porque Deus é um Deus de aliança, que Ele quer falar, eu sou um Deus de aliança, ainda que você seja infiel, eu vou ser fiel. Bom, posicionamento, o quarto. A sua atitude perante o processo e a promessa
exige renunciar à zona de conforto, agir com fé e manter a perseverança enquanto caminha rumo ao objetivo. Esse versículo resume posicionamento, liderança e fé inabalável. Lá em Josué 24:15, vai falar sobre esse posicionamento que ele declara: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa e tudo que leva o meu nome. A minha casa, o que está aqui sobre o meu poder, sobre a minha autoridade, eu vou colocar o que é certo. Eu não vou permitir mais isso, eu vou fazer isso, vai ser usado dessa forma. Por quê? Para glória, para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo que é meu e o que leva o meu nome. A minha casa, o meu templo do Espírito Santo, certo? E quinto, o propósito. O que que é o propósito? O destino final e a missão de vida. É o significado maior da sua existência que se consolida quando você passa pelo processo, se posiciona e cumpre o plano original de Deus. Deus trouxe Josué para ser o sucessor de Moisés e liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. A missão dele foi cumprida ao cruzar o Rio Jordão, vencer as batalhas e dividir a terra entre as 12 tribos, estabelecendo assim os israelitas em Canaã. E Josué, lá em 21:45, ele falou que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nós vamos ter o processo, nós vamos ter a caminhada, nós vamos ter que se posicionar, porque vai se cumprir. A gente consegue ver, a minha mãe, eu pude ver que tudo se cumpriu. Tudo que ela falava que eu não concordava, mas tudo se cumpriu, o ciclo se fechou, a promessa que Deus tinha foi feito com erros, com acertos, mas foi cumprido. E é assim, que a gente se posicione, que a gente creia na promessa, que a gente viva o propósito mesmo. E deixa eu pular aqui alguma coisinha, porque senão não vai dar tempo, já vai encerrar. É, não vai ser fácil, mas aí, olha, o que que eu trouxe esse estudo? Porque o Senhor veio falando para mim esses dias um versículo do Salmo 139, que eu vou até ler aqui, o versículo 16. Eu vou até ler um pouquinho antes, só para vocês verem. Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabe exatamente como fui feito, aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos, preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Então, o Senhor, ele tem uma missão para mim, para você, para cada um de nós. E todos os dias já foram escritos. Ele já nos vê pronto, ele já nos vê vencedores. Então, temer para quê? Seja forte e corajoso. É isso que o Senhor tem nos falado, ok? Se ficou alguma coisa, eu sei que eu pulei alguma coisinha aqui, senão não vai dar tempo. É isso que eu queria trazer para vocês. Venham estudar o livro de Josué, que vai ser bênção, vai ser uma mudança maravilhosa em nossas vidas. Nós vamos atravessar o rio, vamos quebrar a cidade, destruir tudo em nome do Senhor. Amém? É isso. Meu Deus! Profecia, promessa, processo, posicionamento e propósito. Eu vou assistir novamente. Obrigada, Maí, obrigada. Rosi, ora aqui, minha pastora. Obrigada, minha amiga. Pai, muito obrigada, obrigada por esse ensinamento, por essa riqueza tão bem colocada, Pai, que essa palavra não fique só nos nossos ouvidos, que ela entre no nosso coração e ache, Senhor, um lugar de prática, que possamos te ouvir, mas, sobretudo, te obedecer. Abençoa minha irmã. Eu proíbo toda retaliação do inferno sobre a casa dela, sobre sua família, sobre a sua mente, sobre os seus negócios, sobre as suas mãos, que ela viva o dia de hoje com alegria e com gratidão. Nós te agradecemos por essa sala, em nome de Jesus. Beijo grande, muito feliz, viu, Emaí? E cheia de orgulho de ver essa menina voar. Eu vi o processo